inadequados está diretamente relacionado com a maneira como o homem tem tratado o meio ambiente. A destruição das florestas. A mineração em áreas que deveriam ser preservadas e a urbanização descontrolada são alguns dos fatores que provocam o aparecimento de epidemias. Estudo publicado pelo New England Journal of Medicine, uma das publicações científicas mais respeitadas em todo o mundo, estabelece uma relação direta entre o desequilíbrio ambiental e as doenças. Segundo o estudo, a alteração nos ecossistemas levou à criação de um verdadeiro playground para os mais diversos tipos de vírus. Daí o surgimento do chikungunya e do Zika em 2014 e 2015, ambos transmitidos por mosquitos que se proliferaram em áreas degradadas. A origem do ebola, que explodiu na África Ocidental em 2014, até hoje não foi determinada com precisão. Mas o fato é que toda aquela região do continente africano é cercada por áreas florestais destruídas, além das práticas sanitárias inadequadas. Desde o princípio desta pandemia, os especialistas constataram que esse vírus tinha características bem diferentes daqueles já conhecidos. E quais seriam essas diferenças? Os vírus foram feitos para mutar. E as mutações às vezes não têm significado nenhum, são meio caóticas, algumas são desfavoráveis para o vírus e outras são favoráveis ao vírus. O vírus quer se multiplicar. E ele conseguiu, esse tipo de coronavírus, ele consegue ter um tempo de incubação assintomático maior do que o da gripe, por exemplo. A segunda coisa que ele tem é que ele usa um receptor. Todo vírus ele tem que ter um sistema onde ele gruda na célula respiratória. Então ele precisa de uma chave, uma fechadura para ele colocar a chave dele, e na hora que essa chave vira, acende uma bomba que perfura a parede daquela célula, ele joga o material genético, sequestra a célula, todo o material genético da célula é usado para produzir novos vírus. A chave que ele tem dá direitos a várias portas. E a bomba que ele tem, que é uma proteína chamada furina, também é muito rápida para injetar o material genético dele. Então ele consegue fazer muitas cópias antes da pessoa fazer anticorpo. Aliás, ele também inibe a resposta imune. O pulmão fica meio abandonado à sua própria sorte. Uma vez que o novo coronavírus é altamente mutante, os cientistas calculam que uma vacina eficiente deve demorar cerca de 1 ano e meio para ser produzida. Daí o fato de que a Organização Mundial da Saúde aposta em 4 possíveis tratamentos que poderiam ser oferecidos antes aos pacientes. A OMS está coordenando a iniciativa batizada de Solidariedade, que envolve cientistas de dezenas de países mobilizados para encontrar medicamentos eficazes contra a Covid-19. As pesquisas estão voltadas para 4 possíveis tratamentos: uma combinação de drogas já utilizada contra o HIV, um composto usado contra o vírus Ebola, a fórmula contra a malária durante a Segunda Guerra e um medicamento empregado no combate a uma doença conhecida como MERS, sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio. A Organização Mundial da Saúde espera que um desses compostos se mostre eficiente contra a Covid-19 e esteja disponível para todos os pacientes bem antes do que a vacina. O que torna a Covid-19 tão perigosa? O que acontece quando o vírus penetra nas células? Entre outros detalhes, os especialistas já constataram que ele é altamente mutante por conta de seu RNA. Vamos explicar o que é isso. O vírus, ele é um sequestrador. Ele entra, ele gruda na célula através de um receptor específico. Ele tem assim que a chave roda, ele tem uma espécie de broca, uma bomba que ele perfura a parede da célula e introduz o seu material genético, que é um RNA.
esse RNA, então, ele é incorporado no DNA da célula hospedeira e acaba dominando, fica tudo dominado. A célula deixa de trabalhar para ela e trabalhar para o vírus. E faz milhares de cópias até que aquela célula morra, ela explode de vírus. E isso vai passando para os outros. Não só espalha para o próprio hospedeiro, mas quando você tosse pela inflamação e tal, ou excreta nas fezes que ele está presente, eventualmente na saliva, ele tem uma inflamação sistêmica, depois ele sai do pulmão e pega vários compartimentos, e ele vai se espalhando na esperança de achar alguém que não esteja imune a ele. Como ele é um vírus novo, quer dizer, ele é uma mutação nova, praticamente ninguém o viu, né? E não tem vacina para ele. Então isso faz com que ele tenha uma vantagem adaptativa muito grande. No mundo científico ainda não há muita certeza sobre a origem do novo coronavírus e seu comportamento. Apenas o entendimento de que o vírus tenha se desenvolvido em morcegos. A palavra vírus vem do latim e significa fluido venenoso ou toxina. Das mais de 1.500.000 espécies de seres conhecidos na Terra, os vírus representam cerca de 3.500. Os vírus são partículas proteicas formados por uma cápsula que carrega seu material genético, o DNA, o RNA ou os dois juntos. Mas para se reproduzir e sobreviver, eles precisam se hospedar em uma célula viva. Dentre os possíveis hospedeiros estão os morcegos. Estes mamíferos são lembrados como sugadores de sangue, mas na realidade a maior parte das espécies só come frutos e insetos. No livro Spillover, Infecções Animais e a Próxima Pandemia Humana, o escritor americano e especialista em ciência, David Quammen, lista uma variedade de vírus que têm se desenvolvido em morcegos e pulado para humanos. Entre elas a raiva, provavelmente o ebola, e a SARS, sigla para Síndrome Respiratória Aguda Grave, que é provocada por um coronavírus, o SARS-CoV-1. É justamente uma variação dele que causa a Covid-19, batizada de SARS-CoV-2 e conhecida popularmente por novo coronavírus. Em um artigo publicado pela revista Nature, cientistas sugerem duas alternativas para explicar a origem da Covid-19. Na primeira, a seleção natural do vírus em um animal hospedeiro e, após a sua adaptação, a ideia de que ele tenha chegado em outros animais. Na segunda hipótese, a seleção natural teria acontecido já no corpo humano, após a transferência do vírus entre animais. Segundo o estudo, morcegos seriam os portadores iniciais do vírus. Em seguida, aponta para os pangolins, mamíferos comercializados ilegalmente em mercados asiáticos como hospedeiro intermediário e ponte do novo coronavírus até o homem, possivelmente por meio do consumo de sua carne e outras partes. Por isso, fica o alerta. Em meio a uma emergência global de saúde, é importante identificar como o vírus animal chegou aos humanos. Só assim será possível trabalhar na prevenção de outras possíveis pandemias. São muitas as dúvidas que surgem neste momento. Tem muita gente se perguntando, por exemplo, qual é a diferença entre vírus e bactérias e também de que maneira a temperatura influi no comportamento desses invasores. O vírus é uma estrutura muito mais simples que uma bactéria. A bactéria tem uma característica de membrana diferente, ela não tem núcleo, mas ela tem um DNA, quer dizer, tem uma dupla fita de DNA e ela tem e ela é capaz de se dividir sozinha. Ela consegue produzir, uma bactéria gera outras bactérias. Ela independe da gente de estar infectando alguém para viver. O vírus é o modelito básico. Ele é um material genético mais simples, o RNA, à espera de encontrar uma célula que trabalhe para ele. Então a bactéria, ela é mais complexa também. As bactérias são um problema de saúde pública e com grandes proporções, porque elas também aprendem a seleção. Quando você põe antibiótico, por exemplo, algumas vão morrer, mas outras
randomicamente vão ter uma característica, uma alteração específica da molécula que faz com que elas sejam resistentes. Elas compartilham aquilo rapidamente. Então, tirando as bactérias que morrem no antibiótico, sobra mais espaço para aquelas que estão mais fortes e não tem competição. Então, você vai selecionando novas bactérias. E isso, como a gente está usando antibiótico demais, não só na medicina, como também em agricultura e tal, você começa a ter bactérias que são multiresistentes. E as superbactérias cada vez estão mais frequentes. E também é um problema que vai estourar daqui a uns 10 anos. Quer dizer, nós temos que mostrar que aquela ideia que as vacinas e os antibióticos iam acabar com as febres, ela foi por terra. As bactérias aprenderam a lidar com os antibióticos, então nós vamos ter que estudar outras formas para tratar as infecções e fazer uma gestão internacional. E os vírus, pela mobilidade, você não conseguia criar uma pandemia nessa velocidade no passado. Daqui a pouco, as respostas mais seguras para enfrentar um inimigo traiçoeiro. E mais, quais são as possíveis comparações com outros vírus, como o da dengue e zika? A gente volta já.